Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PV Pro. Hoje nós estamos recebendo aqui uma advogada renomada no mercado de associações de proteção veicular, que ela hoje tem trazido um excelente programa, tanto das regras de compliance quanto também a de sustentabilidade para as associações de proteção veicular. E nós vamos falar hoje um pouco a respeito de ESG, e vocês vão entender ao decorrer do nosso bate-papo o que é isso. A doutora Camila Ribeiro, já uma advogada renomada no mercado das associações de proteção veicular, há mais de 9 anos que vem atuando e ajudando essas associações a cada dia serem mais seguras, mais estáveis e sempre pensando no bem-estar dos seus diretores. Doutora Camila, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Obrigada, Cristiano, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês na PV Pro, principalmente aqui na mesa, nesse bate-papo com esse contador também da Associação de Proteção Veicular, tão bem prestigiado. Hoje a gente vai falar bastante, né? Posso dizer que tirar todas as dúvidas, quase pelo menos as principais dúvidas sobre o tema de ESG, que é uma novidade que a gente vem trazendo aí para o mercado. Ele está muito dentro e familiarizado com o que é o terceiro setor. É quase uma fórmula pronta, sabe, para manter essa regularidade. Então vai ser ótimo o nosso bate-papo. Doutora, existem hoje muitas dúvidas, né? Então, vamos começar com o básico. Claro. Daqui a pouco nós vamos aprofundando nessa questão do ESG. Uhum. Vamos com aquela perguntinha básica do dia a dia. Até mesmo porque as pessoas que hoje se associam, né, a uma entidade de terceiro setor, que é uma associação de proteção veicular, elas também têm essas dúvidas. Nos diga qual a diferença entre seguro, seguradora, e uma associação de proteção veicular. Por mais que seja uma pergunta muito simples, posso falar que é a campeã das dúvidas. Uma diferença muito crucial para trazer, sim, para diferenciar ambas, um assunto, um tema, é o quê? As seguradoras, elas te vendem uma apólice e ele assume o risco de ganhar ou perder durante o ano. Ou seja, se o seu segurado, aquele que está ali com o seu bem protegido, se aquele segurado ele sofrer algum dano, o teu veículo roubado, a seguradora vai perder, ela vai ficar no prejuízo. E se não tiver, ela vai ganhar. E conforme o objetivo, como o objetivo dela é sempre ganhar, lógico, como uma empresa qualquer, ela precisa fazer a precificação, o custo, sempre em cima do risco. Por isso que as seguradoras, elas trabalham em cima de análise de perfil. Olha, dependendo da região que você trabalha, a região que você mora, a idade, o sexo, isso tudo tem refletido sobre a questão dos valores, né? Então, o objetivo dele, o cunho principal é sempre a finalidade lucrativa. Ou seja, uma análise de perfil. Análise de perfil, né? Então, conforme o perfil, vai ser mais caro ou mais barato. Agora, na associação, ela não assume risco nenhum. Por quê? É sempre um grupo de pessoas específicos, tá? Para uma finalidade específica, em uma região específica, com um propósito em comum, que normalmente, no caso de associação, é a proteção dos seus veículos. O bem-estar, da tranquilidade, se houver um evento, aquele veículo vai estar sendo reparado. Então, aquele grupo específico divide entre todos eles, faz um rateio das despesas, assim todos os meses, tá? Como você tem um grupo específico, a cobrança dos valores, cada um paga a cota parte conforme a tabela FIP do veículo. Não tem análise de perfil, já que não tem o risco, se você não tem a finalidade lucrativa. Então, esse é um grande diferenciador para a gente distinguir uma outra. Então, para uma associação, né, para dizer que é uma associação e trabalha de forma regular, um dos preceitos principais é o rateio. Quando nós pensamos nessa questão de rateio, nós estamos imaginando principalmente a atividade do terceiro setor, ok? Sim. Se hoje uma associação
ela é uma entidade terceiro setor. Existe um amparo legal para que ela possa atuar e atender seus associados sem nenhum problema, vamos assim perguntar, né? Uhum. Então, ou seja, existe um amparo legal, constitucional. E como que ele poderia atuar de forma com maior... sem muitos problemas, né? Vamos assim dizer, porque hoje se confunde muito. É uma entidade terceiro setor, como que eu atuo, quais são as formas de escrituração contábil, quais são as formas de atuação jurídica. Como que a gente pode esclarecer isso, tanto para o associado quanto para os diretores de associação? A finalidade, né, o ser um alvo de investigação, ser um alvo de uma ação civil pública, é uma garantia que a gente não pode dar mesmo com a regulamentação. Tá? Porque a garantia da legalidade da atividade, mesmo que com a legalização, a associação, qualquer uma outra entidade, ela pode estar sujeita a esse tipo de coisa. Entretanto, o marco assim, indispensável para que você tenha uma segurança maior, que a associação esteja trabalhando conforme as regras do terceiro setor, é cumprir com o básico, com a natureza jurídica de fato que ela é, que justamente é cumprir com o papel o que deveria ser do Estado. Então, se o seu propósito principal, se o grupo em si, ele foge não foge desse olhar, não atua, os preceitos, as práticas adotadas por eles não está com esse foco, de fato, ela vai estar sendo alvo ali de investigações. E quando nós falamos do ESG, nós podemos dizer que possivelmente esse programa estaria adequando essa empresa em uma empresa de utilidade pública ou desempenhando o papel social ideal para ela? O que seria o ESG e como que nós conseguiríamos hoje desenvolver um programa desse junto com as associações? Legal. Sobre o ESG, o que é ESG? Hoje tem se falado muito sobre ESG, mas ainda é uma novidade, então é um conceito que muitas pessoas não sabem. O ESG é uma sigla em inglês que traduzindo é ambiental, social e governanças. São práticas hoje adotadas principalmente, tá? Por empresas, que foi, na verdade, inaugurado por elas, criado por elas, por empresas extremamente importantes. E gigantes, né? Posso dizer, gigantes, não é um grupo ali inexperiente, muito pelo contrário. São práticas adotadas em que eles passam a ter uma responsabilidade sustentável, uma responsabilidade social e de transparência. Quando a gente leva isso dentro da realidade da associação, lá nas empresas é um ato de voluntariado. É uma opção, não é uma regra legislativa, as empresas atuam como um ato de voluntário. Quando a gente traz essa realidade para a associação, ela muda totalmente. Ela não passa a ser um ato voluntário, é a natureza jurídica dela, é o que ela deve ser feito. Então, quando a gente começou a trazer esses temas dentro da associação, parecia ser óbvio demais, mas é porque quando as pessoas elas estão na linha de frente do terceiro setor, elas não sabem como que funciona essa operação, não sabem como aplicar isso na prática, não sabem como que isso funciona. E o ESG vindo com esse modelo já pré-existente, facilita esse olhar. É um modelo pronto. É um modelo pronto. Não significa que ele vai ter as suas barreiras, suas dificuldades de operação, e né? que não vai ser moldado também de acordo com cada necessidade. E o ESG é isso, o ESG é isso. Ele tem um caminho a ser seguido, mas a criação de práticas vão ser conforme aquele grupo ali específico. Agora você imagina um detalhe. Tem uma outra pergunta, né? É como buscar o cliente ideal para uma associação de proteção veicular. Mas eu vou remodelar essa pergunta e dizer o seguinte, dentro dessas melhores práticas, como que nós poderíamos hoje, juntamente com uma conscientização da direção dos diretores, né, da Associação de Proteção Veicular, falar o seguinte, olha, nós estamos agora com um programa e nós vamos buscar os clientes ideais para a associação através desta prática. O que você acha a respeito disso?
Você acha que é viável buscar um cliente ideal ou buscar ou informar para, não é cliente, né? Buscar o associado ideal através de uma prática ESG para a associação? Sem sombra de dúvidas, né? O associado hoje tem sim um apelo social e posso dizer até mundial, em que você faça parte de um grupo, que você tenha uma empresa prestadora de serviço que esteja pensando além do propósito dela, né? Que esteja olhando para o desenvolvimento social, esteja olhando para o cuidado sustentável e tudo. Então, essas práticas dentro da associação, ela vai levar ela no posicionamento de relevância social muito diferente do que as demais. Então, vai se tornar muito mais atrativa aos olhos do associado. Fala assim, poxa, aquela associação, ela tem um grupo específico, uma afinidade específica, está cumprindo com os requisitos que ela garante ali, que o grupo determina, só que além disso, ela está buscando oportunidades de mitigar qualquer risco, problema que aquele grupo pode exercer diante da sociedade. Então, sem sombra de dúvidas, torna-se uma estratégia e um posicionamento de prospecção do associado de forma assim, questionável. Agora você imagina um outro detalhe. Problemas com inadimplência. Hoje, um dos grandes... Eu acompanho contabilmente, habitualmente, o índice de inadimplência de perca mesmo mensal é de 12%, é uma média, ok? Alta, né? Muito alta, mas é um fato, sem alta dúvida. Porque a gente começa a perceber que a posição da associação é apenas um serviço ali de assistência 24 horas, reposição do bem, muitas vezes não repõe. É isso mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Por quê? Porque o associado ele não vê valor naquela prestação de serviços, vamos assim dizer, né? Nessa relação associado e associação. E hoje, quando uma associação se posiciona dessa forma, você já imaginou o valor que ela vai agregar dentro do seu serviço? E essa percepção de valor, ele pode ajudar o associado a não se tornar inadimplente, porque ele vê que aquela associação ela é preocupada com ele, com o meio ambiente, de uma forma de comprometimento nas suas informações, nas suas regras de compliance muito bem explícitas, né? Então, ou seja, hoje uma associação que definir por um programa desse, você acredita que a inadimplência ela pode se tornar cada dia menor? Eu acredito até, pode ser sincera, de uma revolução nessa realidade, tá? Lógico, a adimplência, ela reflete, ela tem vários ali motivos de influência. Tem setores de evento, o cadastro, tem várias influências ali que determinam esse resultado. Só que quando você passa a adotar medidas de ESG, e aí a gente vem lá no Gzinho de governança, de transparência, as melhores medidas e decisões a serem tomadas, você traz segurança para a sua base. Então, isso que você falou, que eu coloco o boleto ali, hoje, muitos associados colocam o boleto, nós temos duas pilhas na mesa, né? Uma pilha ali de contas que eu tenho que pagar quando eu tenho dinheiro e uma pilha das contas essenciais, que ali tá água, luz e tudo. Quando ele enxerga essa segurança, essa necessidade, esse valor, se eu for sofrer um evento ali naquela associação, eu vou ser coberto, porque eu sei que eles têm o dinheiro no caixa. Tem transparência. Eu sei que eu tenho transparência, que eles estão trabalhando de forma conforme a legalidade, então eu vou tirar ele daquele montinho de insegurança e vou colocar no outro monte. Vou colocar no monte de prioridades. Então, as medidas de ESG, sem sombra de dúvidas, ela tem reflexo nisso também. Agora imagina, eu falo muito, né? Existem 3 tipos de associação. Eu falo muito que existem 3 tipos de associação. Tá errado, não tá? Eu falo muito que existem 3 tipos de associações. A que foi investigada, a que está sendo investigada e a que será investigada. Qual a sua opinião dentro de uma implantação dessa que vai facilitar
neste momento de investigação, uma prática no qual a associação esteja voltada para o objetivo dela, para o que ela nasceu, que é uma contraprestação à sociedade. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, o SG são práticas, como a gente falou, com o olhar voltado à responsabilidade social, sustentável e a de transparência. Quando a gente fala de associação, né, a gente está falando de associação, a natureza jurídica dela, o nascimento dela se dá com o objetivo de suprir uma carência do Estado. E a carência do Estado, o que ele não está sendo capaz de suprir sozinho, se dá muitas das vezes desse apelo social, né? Ou então um apelo do grupo específico, mas sempre um apelo, um olhar para o amplo, para um todo. Lógico que as investigações se dão por vários motivos. Os principais hoje é a ausência do rateio, que é aquilo que nós conversamos lá no iniciozinho do podcast. O segundo é a presença do marketing, a comercialização, porque se existe comercialização ali, aquela venda, aquela prospecção, ela vai estar atuando de forma irregular, mas um dos fatores principais é a ausência da garantia da natureza jurídica dela, que é a atuação no terceiro setor. Então, as práticas de ESG, quando a gente traz para dentro para a realidade, olha, a gente cria medidas ali com um propósito sustentável, a gente traz medidas sociais de responsabilidade social, quando a gente traz medidas ali de governança e transparência, que é um dos fatores primordiais no terceiro setor, tem diretores ali respondendo processo criminal por isso. E é muitos, a grande maioria, quase, posso dizer... Falta prestação de conta, transparência, exatamente, governança. É governança, falta de governança. Então, muitos, né? Deixam de fazer. Então, as teorias e as medidas a serem adotadas do ESG, sem sombra de dúvidas, mudaria todo esse cenário. Quais são os requisitos, então, para implantar esse sistema ESG dentro das associações de proteção veicular? Vamos lá. Por mais que seja algo de conceito simples, né? Para que isso torne-se de bastante eficiência, primeiro ter profissionais capacitados ali por trás. Seja um jurídico, seja uma contabilidade, uma empresa de sistemas que esteja apta a criar todo o acompanhamento de cronograma do projeto, enfim. Mas, inicialmente, mapear o grupo que ela está inserida, a região que ela está inserida, né? O propósito que ela está se propondo a fazer, e ali mitigar, buscar entre dados, informações, os riscos que podem ser expostos àquela sociedade que ela está inserida, aquele grupo que ela pertence, e levantar essas informações e assim criar práticas de mitigação e organização dessas medidas. Então, com o levantamento dessas informações, aí a partir daí criar-se práticas, ações, indicadores, metas, e aí conforme isso vai avançando, criando-se um relatório de sustentabilidade, que é um relatório que traz ali, no caso até de uma investigação, de uma ação civil pública, um documento formal que demonstra ali em números e dados e informações tudo que tem sido feito de forma transparente. E também, e se for até um momento, chegar no momento, porque isso demanda um certo prazo e um período, até o credenciamento junto à ONU, ver as ODS que precisam ser, que podem ser aptas ali conforme as atividades da associação. Eu ia perguntar aqui ODS, mas não vou não, depois eu pergunto. Tá. Dentro dessas práticas, para a comunidade, o que pode ser desenvolvido, então, junto com as associações, em devolutiva para a comunidade? Quais são esses programas que a gente pode indicar para ser desenvolvido? Perfeito. O ideal é, primeiro, fazer um mapeamento daquele território, daquela região que a associação está inserida. Quando a gente fala de associação de proteção veicular e qualquer uma outra entidade do terceiro setor, ela está sempre invocada a um grupo específico, em uma região específica, com uma finalidade específica.
Então, primeiro é mapear aquela região. Quais são as carências? Quais são as necessidades daquela região? Porque quando a gente fala de ESG, a gente pensa sempre num apelo social, né? Ah, fazer projeto social e tudo, mas nem sempre é isso. O ESG, as práticas e a garantia do terceiro setor, ela não está atrelado a você ir lá depositar um dinheiro numa creche, um asilo. Não é isso. São práticas que vão fazer de fato a diferença. Para um planeta. Para um planeta num todo. Então, né? tem que fazer um mapeamento do território, daquela região, ver qual que está sendo a carência, o que a associação pode e deve contribuir com aquilo. Então, o primeiro é fazer isso. Mapeou, depois ir para o G, para a governança. Ver ali, discutir entre o grupo de associação o que pode ser investido de capital, quais são as decisões ali do grupo que vão ser favoráveis, compartilhar tudo isso. E aí sim criar-se o acompanhamento e o relatório de tudo isso. Você imagina o seguinte, existe um sonho da minha parte contábil, né? Uhum. Quando nós falamos de seguradora, nós começamos né, o nosso bate-papo falando de seguradora, ou a diferença de associação para seguradora, existe uma coisa interessante. As seguradoras, elas trabalham para um bem comum. Mesmo que elas sejam concorrentes entre si, cada um tem seu propósito de obter lucro, e nós sabemos que o propósito dela é gigantesco nesse ponto, mas elas se protegem, elas se falam, e elas têm o objetivo de sustentar a sua carteira se protegendo. Elas não são inimigas, elas são concorrentes, mas não são inimigas. E eu imagino que, pela quantidade de proteções veiculares que hoje atuam no mercado, tanto mineiro quanto no mercado nacional, muito bom seria se nós conseguíssemos, dentro de um programa, trazer essas associações para se protegerem. Então, nós vemos o seguinte, que hoje existe uma concorrência até mesmo desleal entre partes. Eu assumo o seu associado com um custo de zero para ele vir, ele fica aqui 1, 2 meses sem pagar nada, e a gente vê que isso traz uma instabilidade de fluxo de caixa muito ruim, né? Porque mesmo que eu assuma um período sem receber, mas ali eu já estou bancando assistência 24 horas, um possível evento sem pagar já trouxe uma carteira deficitária. Mas dentro disso tudo, um dia você falou comigo que a 4 Gestão, eu já tenho essas práticas. Isso. E a gente vem entendendo e atuando. Eu falei o seguinte, olha, eu vou comprar um carro elétrico para ser da 4 Gestão e ali ser um período sem emissão de carbono, né? Que eu vejo que isso já é uma devolução, né? Então, isso tudo que eu estou te falando. Aí você falou comigo o seguinte, olha, abasteça com etanol. O etanol tem 90% a menos de emissões de gases poluentes do que a gasolina. Perfeito. Ok? Que é uma energia renovável. Isso aí. Né? O etanol é uma energia renovável. Mas dentro disso tudo, você imagina o seguinte, se nós desenvolvêssemos um conceito e tentássemos mostrar para algumas associações que elas podem se unir e de repente fala o seguinte, olha, nós conseguimos diminuir a quantidade de emissão de carbono através de um programa com nossos associados, ao invés de eu disputar associado com como se diz, com uma barganha financeira, nós podemos agora disputar nossos associados por uma qualidade de serviço que nós entregamos para eles. E uma delas é uma questão de conscientização. Sim. O que você pensa a respeito de um programa hoje de conscientização dos associados, até mesmo para um relatório desse na ONU, fala o seguinte, olha, nós temos aqui X associados, nós trouxemos a consciência para X associados,
de repente nós temos aqui um aplicativo de abastecimento e eu tenho aqui que esses associados abastecem aqui com desconto, por exemplo, né, como um benefício para ele, e aqui nós conseguimos diminuir X, não sei, a medição da condição, da questão da emissão de carbono. Fala o seguinte, olha, nós temos aqui um relatório fiel, porque os nossos associados estão utilizando este combustível e nós temos aqui um relatório. Você acha isso viável? O que você pensa a respeito disso? Você não tá batendo aí, gente? Seria para mim, posso ser sincera. Desculpa aí. Seria para mim o cenário perfeito. Olha, quando a gente está falando de associação, essa briga é justamente pelo desconhecimento da informação mesmo. Cara, a gente não sabe como tem que ser feito, como é trabalhado, e essas informações estão chegando nas associações, estão chegando na diretoria. Então, as pessoas estão cada vez mais qualificadas. E quando a gente traz essas medidas e práticas para a associação, como você deu o exemplo do etanol, do carro híbrido, a gente tem que pensar em práticas, primeiro, dentro da nossa realidade, da realidade do Brasil, né? Comprar um carro elétrico é uma realidade de pouquíssimas pessoas. Então, é uma prática interessante, legal? É sim, mas não é a realidade, então não vai ser transformador num todo. Então, quando a gente temos ali uma estatística de 85% dos carros no Brasil sendo flex, e você começa a estimular, a criar ações dentro da associação em que estimulando, incentivando que os associados façam o abastecimento com álcool, como você falou, certíssimo, que ela emite até 90% a menos de gás carbono. Gente, isso traz uma transformação social. Coloca o grupo associações num lugar de relevância social muito diferente. E ainda, além disso, além dessa conscientização que a gente pode criar através de material, de palestras, de programas, de projetos, de metas, até dentro de benefícios. Olha, se você começa a comprovar para a gente, através de relatório, que você está abastecendo, você vai ter uma contrapartida. Isso é transformador. E ainda assim, uma outra parcela, além disso, lógico que o incentivo sempre tem que ser na conscientização, tá? Mas a gente pode fazer em outra partida também com uma ativação. Então, a associação, ela pagar mesmo, comprar o crédito de carbono para compensar aquela outra parcela que não está sendo reduzida. Então, lógico, nunca é sempre compensar, porque a gente vai estar enxugando gelo. Mas quando a gente não faz um, a gente complementa com o outro. Então, vão ter várias realidades que podem fazer diferença, sim. E aí, a partir do momento que, pensa, nós temos ali no Brasil hoje, acho que eu não consigo nem falar o número. Você sabe o número de associações que tem hoje no Brasil? A cada dia nasce uma. Eu acredito que deva ser lá umas 4.000 ou talvez até mais, viu, Cristiano? Eu acredito que só na região metropolitana de Contagem, não vou falar nem de Belo Horizonte, num raio ali de 5 quilômetros ali de Contagem, deve ter umas 300. Ah, deve ter. Sem assim, brincadeira. E aí, quando você pensa nisso, olha só, nós temos numa região ali quase 300, ou até mesmo no Brasil num todo, umas 4.000, 5.000 associações. Você viu o poder disso? É muito poderoso. Porque tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo trabalhar, porque o grupo é um grupo com um propósito específico, não é uma concorrência. Nas seguradoras, nem que a finalidade dele, como você falou, a finalidade é o lucro, não existe isso. Na associação é diferente, não pode existir. E aí, quando você coloca todo esse grupo, associações, essas 4.000 associações, uma potência ali de base, vamos pôr que a gente tem aí no Brasil, eu fiz uma pesquisa, na última pesquisa do IBGE, mais de 110 milhões de placas ativas no Brasil. Se a associação, se tem esse número de associação e ela tem um papel de interesse social, porque ela hoje, ela não sai, ela não perde seu espaço, ela vai continuar. É inquestionável a importância dela ali. Quando esse grupo todo começa a ter esse apelo social, esse olhar, coloca elas num patamar de relevância que muda tudo.
Ninguém mais vai discutir se ela é essencial ou não. Ninguém vai discutir se ela vai permanecer ou não. Isso aí torna inquestionável, porque o lugar que ela se propõe a se colocar ali na sociedade, ela torna essencial. De antemão, a gente já pensa. Já pensa. A associação, ela pega uma fatia do mercado que a seguradora, a maioria não quer. Não vou dizer todas, né? Mas é uma fatia de mercado onde é a pessoa que não tem um perfil adequado, é um veículo que ultrapassou uma determinada idade e que a seguradora não quer. É um veículo de marca e modelo que às vezes a seguradora não quer, ou se quer, ela sobretaxa o valor justamente para ali naquele momento ser um decisor pelo preço, né? Então, as associações, de uma certa forma, elas já cumprem um papel de social também, de proteger o bem, às vezes, daquele trabalhador que, muitas das vezes, ele passa anos para conseguir o seu carro de um valor menor ou de um valor maior. Às vezes, a pessoa ela pega todo um acerto de uma vida, de uma aposentadoria, e adquire aquele bem, e às vezes, por uma idade, a seguradora fala o seguinte: não, é meu perfil e não vou te aceitar. E o veículo dele, ele vai ficar exposto ao risco. Então a gente pensa, a associação ela já vem cumprindo um certo papel. Com certeza, inquestionável. Não é? Então, agora imagine se ela, além de cumprir esse papel econômico na sociedade, de proteger o bem daquele que não tem um perfil da seguradora, ele vier desempenhando esse papel também para o planeta. Você imagina, chegou uma investigação, houve ali a investigação e ele tem todos esses relatórios, imagina o quanto que o seu trabalho vai se tornar mais fácil. Sim, não é verdade? Olha, é porque quando acontecem essas investigações, eles são questionados do quais são as práticas adotadas, o que tem sido feito. E muita gente não sabe, porque não tem controle, não tem acompanhamento de indicadores, não tem nem indicadores, não tem métricas. E aí isso gera vários problemas. Então, quando a gente tem um relatório de sustentabilidade, tudo fica claro ali, né? A gente coloca ali na mesa, olha, todas essas práticas foram adotadas, tá em tal lugar, com esses dados, o meu trabalho fica muito mais fácil, sem sombra de dúvidas. Você vê só, quando a gente fala de ambiental, né, no ESG, nós já estamos falando o seguinte: olha, redução de papel. Ok? A gente pensa aqui, implementar processo de digitalização de documentos que incentiva a utilização de sistemas contábeis eletrônicos. Ou seja, jurídicos também. Perfeito. Estimular a prática de impressão consciente e uso de papel reciclado. Isso quando precisar de usar papel. Concorda comigo? Com certeza. Aí eu jogo para outro viés. Se hoje, dentro da evolução do planeta, a gente consiga demonstrar que todo o processo ele pode ser digital. Então, ou seja, nossos processos internos já se tornam digitais e nós já estamos ajudando também na diminuição de resíduos. Aí traz a consciência do uso do etanol, que nós estamos diminuindo o carbono, a emissão de carbono. Então, ou seja, existe uma série de coisas muito legais que podem ser feitas. Muitas. E inclusive, quando a gente está falando sobre trabalho, o que pode ser feito, tem práticas simples como essa, que parece até ser muito simples, mas não é tanto, mas a digitalização de tudo, a ausência do papel, são práticas que são simples, mas que podem acontecer. Práticas como o estímulo à educação, do abastecimento, a inclusão de mulheres em cargo de liderança, trazer uma diversidade maior de pessoas, estimular os seus colaboradores a serem promovidos, a buscar projeção de carreira. Tem várias medidas e práticas que podem ser adotadas que nem sempre
vão ser necessárias e dispensáveis de capital financeiro. Porque é uma insegurança muito grande das pessoas. Camila, cara, a gente não tem capital para isso ainda. O nosso grupo ainda ele é pequeno, a gente não tem incentivo do grupo ainda para incentivar o ESG. Mas você pode fazer isso em outras práticas, criar indicadores e ali ter os dados e estatísticas. Então, por exemplo, se você tem hoje na associação substituindo todos os papéis. Transformei o processo em digital. Eu já transformei em digital. Não tenho papel mais. Indicador fica fácil. Perfeito. A governança fica fácil. Tudo fica fácil. Tudo fica fácil. E aí, o que você consegue fazer? Você consegue acompanhar indicadores de fato. Olha, quanto de papel que eu deixei de descarte aqui? O meu tratamento de resíduo, como que está sendo feito? Os meus prestadores de serviço ao redor, eles possuem esse cuidado também? Possuem. Então, o reflexo dos prestadores de serviço dele entra nos indicadores dele também. Entra no ecossistema. Exatamente. Eu vou buscar pessoas no mercado que estão compatíveis para entrar nos meus indicadores, no meu relatório. Então, todos esses acompanhamentos, nem sempre precisa inicialmente, de investimento financeiro. Com o tempo, conforme vai crescendo, você vai investindo mais. Mas é mais simples do que as pessoas pensam que é. Doutora, então só para nós finalizarmos. Nós sabemos que isso é uma construção. Uhum. E principalmente uma construção de uma consciência. Nós sabemos que existem vários benefícios. Eu falando da contabilidade, eu vou conseguir transformar processos digitais, informações mais céleres, ajudar os diretores nas suas tomadas de decisões, porque os processos se tornaram digitais. Uhum. Menos papel, mais digital. Nem a digitalização, mais digital. Então a gente consegue construir uma cadeia de resultados muito interessantes. Uhum. Eu acredito que para o jurídico também essa transformação ela é muito, muito bacana e muito necessária. Principalmente na velocidade hoje que nós atuamos, em tudo, em todos os processos, tudo muito rápido. As informações elas precisam de serem muito rápidas. Né? Então, dentro disso, nessa construção, qual o recado que você pode deixar hoje para esse decisor, para esse gestor de associação, dentro desse programa, para que eles possam entrar em contato com você, comigo, conosco, e a gente consiga desenvolver isso para eles. Perfeito. O primeiro, mais importante, né, assim, procurar um profissional, seja gente ou seja um outro profissional, né, porque o nosso papel é sempre trazer, além de qualquer coisa, informação. Então, procurar um profissional que entenda do conceito do trabalho e entenda a sua atividade, as suas práticas e procurar ali uma conciliação do que pode ser feito dentro da realidade daquele grupo. Mas, principalmente, não deixem de olhar para essas práticas. São práticas que todo o mercado está buscando e correndo atrás há anos. Tem gente brigando por um lado pela regulamentação. Cara, é importante, perfeito, essa luta é essencial. Tem um outro lado ali brigando com discussões jurídicas. É interessante, é importante essa discussão. Mas a prática, o que eu tenho que fazer para a minha realidade mudar? O que o mercado tem que fazer para a realidade? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando a gente fala de governança, a gente parece ser simples, parece ser algo distante da realidade das associações, mas é o que prevê a lei. Se ela não tiver governança, os presidentes, a diretoria vai ser responsabilidade pessoalmente. E quando a gente fala de governança, ele tem práticas de governança, de compliance, de LGPD, tem várias práticas ali que precisam ser adotadas. Então, não perca, não tire os olhos desse assunto, estude, procure saber, entenda um pouco mais, não acredite que a ESG é só voluntariado, né? Filantropia, que é o que todo mundo acha que é, mas não é. É muito além disso. Terceiro setor é ESG para as empresas. Então, ele é a realidade e a prática das associações.